Saudações amigos, Namastê, bem-vindo ao canal Consciências Livres. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Efeito Sombra. Agora vamos para a primeira parte, a sombra coletiva. Esse primeiro capítulo fica por conta de Deepak Chopra. Uma vez que as pessoas ouvem falar a respeito da sombra, do lado obscuro da natureza humana, quase ninguém nega sua existência. Todas as vidas já foram tocadas pela raiva e pelo medo. Os noticiários da TV mostram a natureza humana em sua pior forma, semana após semana, sem intervalo. Se formos honestos conosco, os impulsos sombrios são livres para circular em nossa mente e o preço que pagamos por ser uma boa pessoa. Algo que todos aspiramos é que a pessoa má, que pode arruinar tudo, precisa ficar escondida. Ter um lado sombrio parece pedir algum tipo de intervenção, talvez uma terapia ou pílula, talvez uma ida ao confessionário ou um confronto com a alma à meia-noite. Assim que as pessoas reconhecem tê-lo, querem se livrar dele. Há muitos aspectos da vida em que dá para dar um jeito. Infelizmente, a sombra não é um deles. A razão pela qual não se deu um fim à sombra em milhares de anos. Todo o tempo em que o ser humano tem consciência do lado sombrio é totalmente misteriosa. Só faz sentido elucidar o mistério depois de perguntar como lidar com ele. Portanto, dividi a primeira parte em 3 sessões, nas quais recorro ao instinto médico para encontrar um diagnóstico, oferecer uma cura e depois, com honestidade, dizer aos pacientes qual é o seu prognóstico para o futuro. A névoa de ilusão, a saída, uma nova realidade, um novo poder. A primeira sessão, o diagnóstico, descreve como a sombra surgiu. Discordo de algumas pessoas e acredito que a sombra seja uma criação humana, não uma força cósmica ou maldição universal. A segunda sessão, a cura, lida com a forma como você pode diminuir o poder oculto da sombra sobre a vida diária. A terceira sessão, o prognóstico, revela um futuro no qual a sombra foi desmantelada, não apenas por determinados indivíduos, mas por todos nós. Juntos criamos a sombra, que agora nos persegue. Apesar do medo e da relutância em enfrentar esse fato, ele acaba sendo a chave para a transformação. Se você e eu não fizermos parte do problema, não teríamos esperança em fazer parte da solução. A névoa de ilusão. Se você não pode enxergar a própria sombra, precisa procurá-la. A sombra se esconde na vergonha, nos becos escuros, nas passagens secretas e nos sótãos fantasmagóricos de sua consciência. Ter um lado sombrio não é possuir uma falha, mas ser completo. Há uma dura realidade a confrontar. Você nunca tentou dizer uma ingênua verdade a alguém que estrelou respondendo: "Não venha me analisar", ou algo parecido? O reino inconsciente parece tão perigoso quanto as profundezas do oceano. Ambos são escuros e repletos de monstros invisíveis. Estamos todos vivendo com os destroços de ideias fracassadas que um dia parecem soluções perfeitas. Cada solução combina com um quadro daquilo que constitui o lado sombrio. Se você acha que aspectos sombrios como o medo, a raiva, a ansiedade e a violência são resultados de possessões demoníacas, a solução é purificar a pessoa cometida. Os demônios podem ser afastados com rituais, limpeza do corpo, jejum e austeridades exaustivas.
Não se trata de uma noção primitiva. Milhões de pessoas modernas se agarram a isso. Não dá para passar por uma banca de jornal sem ver uma revista que prometa uma nova versão sua por meio de algum tipo de purificação. Seja uma dieta que irá superar seus desejos ardentes por alimentos que fazem mal à saúde, ou uma lista para encontrar o par perfeito, evitando o tipo errado de pessoa. Situe-se é a versão moderna de se purificar dos demônios. Semelhante a essa explicação é a noção de que o mal cósmico foi solto no mundo. Se essa é a sua explicação para a sombra, a solução natural é a religião. A religião o alinha com o bem cósmico em sua batalha contra o mal cósmico. Para milhões de pessoas, essa guerra é muito real. Ela se estende a todos os aspectos da vida, desde a tentação sexual até o aborto, do aumento do ateísmo ao declínio do patriotismo. O diabo cria todas as formas de sofrimentos humano e todo o mal feito. Só Deus ou deuses tem o poder de derrotar Satã e nos redimir do pecado. No entanto, é difícil estabelecer se a religião derrota a sombra ou se, na verdade, ela a torna ainda mais poderosa, por instigar sentimentos fortes de pecaminosidade e culpa, vergonha e medo das torturas de uma posteridade infernal. Já que nos orgulhamos de viver em uma época em que as superstições não regem mais a nossa vida, essas antigas explicações do lado sombrio já não são mais as únicas opções. As pessoas podem dar as costas ao mal cósmico e assumir a responsabilidade pessoal. O lado obscuro já passou a ser visto como doença, um ramo da saúde mental. Ao longo desse caminho, existe uma imensa variedade de tratamentos. Dependentes são mandados para programas de recuperação, ansiosos e depressivos são enviados a psiquiatras, viciados e pessoas descontroladamente violentas acabam em aulas para domínio da fúria depois de baterem o carro em decorrência da falta de controle. Com todas essas explicações, cada uma das quais levando à sua solução definitiva, por que a sombra permanece invencível? Pode parecer uma perspectiva lúgubre, porém, na verdade, o primeiro passo para lidar com a sombra é reconhecer seu poder. A natureza humana inclui um lado autodestrutivo. Quando o psicólogo suíço Carl Jung pressupôs o arquétipo da sombra, disse que ela criou uma névoa de ilusão que cerca o self. Encurralados nessa névoa, lançamo-nos à própria escuridão e, consequentemente, damos à sombra cada vez mais poder sobre nós. Não é nenhum segredo que a abordagem de Jung aos arquétipos rapidamente se torna muito intelectual e complicada. Mas o poder teimoso da sombra nada tem de complexo. Ao parar para um intervalo na escrita deste parágrafo, liguei a televisão. O famoso bilionário Warren Buffett estava sendo entrevistado sobre os estrondos do ciclo econômico. O senhor acha que haverá outra explosão que leve a uma grande recessão? Perguntou o entrevistador. Posso garantir que sim, respondeu Buffett. O entrevistador sacudiu a cabeça. Por que não conseguimos aprender as lições da última recessão? Veja aonde a ganância nos levou. Buffett deu um sorrisinho misterioso. A ganância é divertida por ora tempo. As pessoas não conseguem resistir a ela. No entanto, por mais que os seres humanos tenham evoluído, não crescemos nada emocionalmente. Continuamos os mesmos.
Em forma encapsulada, aí está a sombra e o problema que ela apresenta. Sob a névoa da ilusão, não vemos nossos piores impulsos autodestrutivos. Eles são irresistíveis, até divertidos. Ressalta-se a imensa popularidade dos dramas de vingança como entretenimento, seja no teatro de Shakespeare ou no Bang Bang do Velho Oeste. O que poderia ser melhor para soltar toda a raiva oculta, demolindo o inimigo e saindo altivo e triunfante? A sombra expressa seu poder, fazendo com que a escuridão se pareça com a luz. As tradições sábias do mundo gastaram a maior parte de sua energia deparando com os mesmos dilemas básicos. A criação tem um lado sombrio. A destruição é inerente à natureza. A morte interrompe a vida. A decadência consome a vitalidade. O mal é atraente. Não é de admirar que a névoa da ilusão pareça um bom local para se estar. Se você encarar a realidade, verá que o lado sombrio é esmagador demais para suportar. No entanto, existe uma força oposta que vem com firmeza e de forma bem-sucedida, superando o lado sombrio. Os destroços de soluções fracassadas nos impedem de ver. A névoa da ilusão nos mantém insulados, passando os canais de televisão pelos desastres e horrores. Você jamais imaginaria que os seres humanos sempre tiveram o poder de encontrar a paz, a elevação e a liberdade na escuridão. O segredo está na palavra consciência. Quando as pessoas ouvem isso, uma expressão de desapontamento surge em seu rosto. Então é isso, amigos, paramos na página 11. Nos acompanhem no próximo vídeo. Gratidão, namastê, muita luz a todos e até a próxima.